Pessoal, bom dia, a paz do Senhor Jesus, uma manhã abençoada de domingo para todos nós, que Deus venha falar conosco por intermédio dessa palavra. Peço que você curta esse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito por aqui. Se você quiser mais detalhes sobre o projeto de aconselhamento, projeto Pão da Vida e o projeto Meu Deserto, que são projetos que estão acontecendo aqui no canal, se você quiser participar, fazer a inscrição e mais informações, só mandar para o WhatsApp uma mensagem, o WhatsApp que vai estar aqui embaixo. Esse WhatsApp ressaltando é exclusivo para os projetos. Então, se o irmão ou a irmã tiver interesse, só mandar uma mensagem, eu te respondo com mais detalhes. A palavra de Deus, ela nos diz assim, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Diz assim a Bíblia: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo quanto tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Uma ordem clara de Deus para Saul. O povo de Amaleque, os amalequitas, eles foram um grande inimigo dos hebreus durante o período de peregrinação. Aquele período ali que Moisés esteve com o povo, os 40 anos no deserto, os amalequitas dificultaram muito a vida do povo de Israel. Dificultaram muito. Eles mataram, saquearam, eles roubavam, eles atacavam na calada da noite. Aqueles que ficavam para trás normalmente eram apanhados pelos amalequitas. Então o Senhor, ele se recordou disso, ele não esqueceu. Depois que o povo de Israel entrou na Terra Prometida, ali tomou posse, o período dos juízes, veio o primeiro rei chamado Saul, e o Senhor vira para Saul e fala: olha, eu não me esqueci do que Amaleque fez. Ao Senhor pertence a vingança. Antes que alguém entre em algum tipo de moralismo indevido, Deus dá a vida e Deus tira. E a ordem de Deus foi clara: eu não quero que poupe ninguém dos amalequitas. Porém, mesmo diante de uma ordem tão clara, Saul decidiu poupar. Saul não matou os amalequitas, quer dizer, matou, mas não completamente. Poupou o rei, o melhor das ovelhas, os animais mais gordos, os melhores cordeiros. O que havia de melhor, ele não destruiu totalmente. Ele julgou que não era necessário destruir. Ele poupou literalmente. A obediência ao seu querer contrariou a obediência dele. Deveria ter tido ao querer de Deus. Uma péssima escolha de Saul. Uma péssima escolha de Saul. Deus não aceita sacrifício de carne. Obedecer é melhor do que sacrificar, e ele quis sacrificar achando que ia apaziguar as coisas. O Senhor queria que ele tivesse obedecido e destruído tudo. Feito da forma que o Senhor tinha ordenado. Então, por causa da desobediência de Saul, o trono dele foi destruído, foi rejeitado. O reinado dele foi rejeitado, e o trono foi tirado dele. Por conta dessa desobediência. O profeta Samuel chega para ele e fala: olha, visto que você desobedeceu, e desobedecer é igual pecado de idolatria, que é igual pecado de feitiçaria, ou seja, você é um idólatra. Ele era idólatra da vontade dele. E quando eu observo Saul, é um personagem, e a Bíblia ela tem os exemplos do que fazer e do que não fazer. Caim e Abel. Caim, o que não fazer. Abel, como fazer. Jacó e Esaú. Esaú, o que não fazer. Jacó, o que fazer. Saul e Davi. Saul, o que não fazer. Davi, o que fazer. Claro que nem tudo dá para poder pegar Davi como exemplo. Nenhum personagem que dá para a gente pegar como exemplo 100% a não ser Jesus. Então, quando nós olhamos, salvo outros poucos personagens também que, embora fossem homens pecadores, a Bíblia não ressalta os seus erros. Mas quando nós olhamos aqui essa situação de Saul poupou. E quando trazemos isso para a nossa vida, o que é que nós temos poupado? Quem nós temos poupado? O que Deus mandou tirar da nossa vida que nós não temos retirado? O que Deus mandou destruir, desfazer, separar, afastar, que nós não queremos obedecer à voz de Deus? Ele poupou o rei fala do governo, o rei fala do poder, pode ser aqui representando a vontade do homem, porque o rei, a vontade dele era soberana, a vontade dele era o que prevalecia. Então o rei pode
pode tipificar isso quando nós deixamos com que a nossa vontade prevaleça. A gente não poupa em obediência, a gente não sacrifica, não destrói em obediência, não coloca lá embaixo o nosso querer e coloca o querer de Deus acima. Não. Então ele poupou Agag, o rei amalequita, e ele poupou os animais, os melhores animais. Aquilo que, segundo os olhos dele, Saul, era algo que valia a pena. Certamente ele olhou e falou: nossa, mas que desperdício eu destruir esses animais. E ele poupou o melhor gado, né, a melhor vaca, o que havia de melhor ali, os animais gordos, as ovelhas, os bois, os cordeiros. Ele foi e preservou, ele não destruiu. Veio o profeta Samuel e matou o rei Agag, destruiu tudo e falou: rapaz, olha o que você fez. Por que você fez isso? O Senhor agora está rejeitando o seu reino. Está rejeitando. Não tem esse negócio de meia obediência. Ou você obedece 100%, ou nós obedecemos 100%, ou nós desobedecemos. Obedecer 99% é desobediência. É desobediência. Não tem esse negócio de vou obedecer aqui em tudo, mas essa áreazinha aqui, isso aqui que Deus mandou fazer, eu não vou tirar, eu vou poupar aquilo ali, eu vou poupar isso aqui. O que nessa manhã de domingo, você olhando, eu olhando para as nossas vidas, nós conseguimos enxergar e ver que estamos poupando. Que nós estamos poupando em rebelião, em contrariedade àquilo que é a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você poupar a carne não te poupará. Eu estou dizendo isso para mim mesmo. Se eu poupar a carne a carne não me poupará. Olha que coisa interessante. Saul poupou, né, os amalequitas. E aí Samuel veio e destruiu tudo. Falou: teu reino está sendo rasgado pela desobediência. Aí quando nós abrimos lá em 2 Samuel, e a palavra vai dizer assim, lá no capítulo 1, no versículo 10, Saul já no final do seu reinado. Saul foi para uma guerra. Ele foi, né, naquela guerra ali, houve uma situação onde um homem prevaleceu contra ele. Saul estava já vendo o desespero ali, ia se transpassar no meio da guerra, do calor da guerra. E aí veio um mensageiro até Davi, né? Davi já era ali alguém que estava já na condição, já era ungido do Senhor. E esse mensageiro chega para contar o que aconteceu, né? Saul tinha morrido. E aí o mensageiro veio relatar para ele como que ele morreu. Olha o que diz o texto lá em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 10 até o versículo 13. Arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. Tomei coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no seu braço, e as trouxe aqui ao meu senhor Davi. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse Davi ao jovem que lhe trouxera a notícia, ao mensageiro, né? De onde és tu? E ele disse: sou filho de um homem estrangeiro. Sou amalequita. Se você não poupar a carne, se você poupar, na verdade, a carne não te poupará. Saul não destruiu os amalequitas. Lá na frente, acabou sendo morto por um amalequita. Que ironia, né? Que ironia do destino. Como que Deus, ele ficou claro ali que a desobediência dele lá na frente cobrou a ele um preço. Quer dizer, um amalequita foi quem o matou. Então, às vezes nós não poupamos. Nós poupamos, quer dizer, nós poupamos, nós preservamos coisas que devem sair. Às vezes por pena, por um apego, por um sentimentalismo, por uma lembrança afetiva. Foi uma coisa boa do passado, foi uma pessoa que durante um período me ajudou, foi um lugar que durante um período eu estive e foi muito bom para mim. Se você poupar a carne, e aí quando eu falo carne, é o querer, é a razão, é a nossa vontade.
Não entenda sempre carne como algo relacionado a alguma sexualidade, alguma coisa. Não, poupar a carne é a vontade humana, é o querer humano. Se você poupar a carne, se eu poupar a carne não nos poupará. Uma amalequita matou Saul, uma amalequita, justamente do povo que Deus lá atrás tinha dito para Saul: destrói, não poupa, não mantém, não preserva. A nossa obediência, ela faz toda a diferença nos processos que passamos. Não continue poupando. Você sabe o que Deus está falando. Você sabe o que você tem poupado. Isso lá na frente vai ser uma dificuldade. Não poupe mais. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nesse domingo, nesse dia. A paz do Senhor Jesus.